Há uma narrativa no Antigo Testamento que, sendo completamente transparente com você, considero ser a mais impactante em toda a Bíblia, possivelmente considerada inadequada para um público mais jovem. Antes de prosseguir com este vídeo, é crucial garantir que você entenda que seu conteúdo não é adequado para todas as idades e pode desencadear memórias traumáticas do seu passado. A história a qual me refiro está registrada nos capítulos 19 a 21 do livro de Juízes. Embora muitos estejam familiarizados com o capítulo 19, poucos mergulham na total desdobramento da narrativa. Acredito firmemente que existem lições cruciais que tanto você quanto eu podemos extrair de uma história tão perturbadora. Inicialmente, compartilharei a história de forma dramática e, posteriormente, explorarei as lições que identifico. Venha comigo para o livro de Juízes, capítulo 19. Aconteceu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, que havia um homem levita que morava do lado do Monte Efraim, e ele tomou para si uma concubina de Belém de Judá. É importante entender que este homem levita vivia no norte de Israel, enquanto sua concubina ou esposa vivia no sul, em Belém. A história continua com a mulher sendo infiel ao levita, deixando-o e voltando para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde fica por 4 meses. Ela trai o levita e volta para a casa de seu pai em Belém. Assim, a narrativa continua com o homem levita decidindo recuperar sua esposa. Ele viaja do norte, das montanhas de Efraim para o sul, para Belém, com o objetivo de reconquistar a mulher e restaurar o relacionamento. Ao chegar a Belém, o pai da mulher é extremamente hospitaleiro. O levita pede várias vezes para levar sua esposa e voltar para casa, mas o pai insiste para que ele fique por mais uma noite. Essa situação se repete por vários dias até que, finalmente, o homem decide voltar para casa. É neste ponto que a tragédia se desenrola. O homem e sua concubina viajam de Belém, no sul de Israel, para o norte, em direção a Efraim. Quando se aproximam de Jebus, com o dia quase terminando, o servo sugere parar na cidade jebusita para passar a noite. No entanto, o mestre se recusa, argumentando que não ficarão em uma cidade estrangeira onde não há israelitas, optando por continuar até Gibeá. O servo sugere tentar encontrar alojamento em Gibeá ou Ramá enquanto continuam a jornada. E o sol se põe quando se aproximam de Gibeá, na tribo de Benjamim. Para surpresa deles, ninguém está disposto a acomodá-los em suas casas. A hospitalidade desempenhava um papel significativo na cultura israelita. E ao final da noite, um velho aparece na praça questionando por que o grupo ainda está sem abrigo. Eles explicam que ninguém os acolheu, ao que o velho oferece sua própria casa, dizendo que podem ficar com ele naquela noite. O levita expressa gratidão e deixa claro que não precisam de nada além de um lugar para descansar, com comida suficiente para eles e seus animais. Eles só precisam de um travesseiro para descansar a cabeça. O velho concorda, e o levita, seu servo e sua concubina passam a noite em sua casa em Gibeá. No entanto, a história toma um rumo sombrio, quando, durante esta agradável noite, homens perversos da cidade cercam a casa e batem na porta. Eles solicitam ao proprietário, o velho, que entregue os hóspedes para que possam ter relações sexuais com ele. A narrativa revela a presença de homens perversos em Gibeá, pertencentes à tribo de Benjamim, que vão à casa do velho. Eles exigem que o hóspede seja entregue para que todos possam abusar sexualmente dele. O proprietário tenta dissuadi-los oferecendo sua filha virgem e a concubina dos hóspedes em vez disso, sugerindo que façam o que quiserem com elas, mas não cometer esta atrocidade contra o homem. Abordaremos isso mais tarde neste vídeo, mas o que acontece a seguir é inimaginável. O versículo 25 menciona:
Mas o homem não quis ouvir. Então o homem agarrou sua concubina e a trouxe para fora deles. Eles a estupraram e abusaram dela durante toda a noite. E ao amanhecer, a deixaram ir. Você entende por que eu disse que este vídeo pode ser considerado inadequado para menores e pode desencadear memórias dolorosas do passado? Imagine um grupo de homens depravados se revezando em atos desonrosos com essa mulher. Ela suportou abusos durante toda a noite e, ao amanhecer, finalmente foi libertada. Esta jovem mulher retorna exausta, desabando na porta da casa do homem onde seu mestre reside. Você pode visualizar sua condição enfraquecida, espancada e abusada, mal tendo forças para se arrastar de volta para a casa do homem, apenas para desabar no alpendre e deitar-se. Observe o desenrolar da narrativa. Ao amanhecer, o mestre se levantou, abriu as portas da casa e continuou sua jornada. Ele encontrou sua concubina deitada perto da porta com as mãos no limiar. Quando ordenou que ela se levantasse, não houve resposta, pois a mulher, vítima de terrível abuso, havia falecido. O relato continua afirmando que o homem a colocou em seu jumento e retornou para casa. O próximo evento é extremamente triste e chocante. Ao entrar em sua casa, o homem pegou uma faca, cortou a concubina em 12 pedaços, membro por membro, e enviou essas partes por todo o território de Israel. Todos que testemunharam este ato ficaram perplexos, afirmando que nunca antes algo tão horrendo havia acontecido desde o êxodo dos israelitas do Egito. É importante refletir sobre este relato, discutir e falar sobre o impacto deste terrível episódio. O homem não apenas levou sua concubina para casa e a mutilou, mas também anexou uma carta a cada parte do corpo da falecida, enviando diferentes partes às 12 tribos de Israel. Cada carta detalhava o que seus próprios irmãos da tribo de Benjamim haviam feito. Quando as outras tribos souberam e leram sobre o destino da mulher, ficaram espantadas, afirmando que tal ato hediondo nunca havia ocorrido em sua história. A história se desenrola nos capítulos 20 e 21, e há muito mais a ser discutido. Exploremos, no entanto, neste ponto, comecemos a extrair algumas lições. A primeira é que, quando falta responsabilidade em nossas vidas, há uma forte tendência para a deviação. Juízes 19:1, mencionado anteriormente, destaca este ponto. Quando não há rei em Israel, quando não há necessidade de responsabilidade e nenhum temor de explicar ou ser responsável por nossas decisões e ações, a tendência é fazer escolhas prejudiciais. A ausência de responsabilidade nos leva a acreditar que podemos agir isoladamente, sem a necessidade de prestar contas a mais ninguém. Este era precisamente o cenário em Israel naquela época. Não havia rei e, embora houvesse leis, elas não eram nem respeitadas nem aplicadas. O resultado foi que as pessoas acabaram tomando ações que provavelmente nunca imaginariam fazer. Essa falta de responsabilidade e prestação de contas contribuiu para uma série de eventos inesperados e prejudiciais. A segunda lição que quero destacar é a importância de tratar cada ser humano como portador da imagem de Deus. Na narrativa, este homem oferece uma perspectiva equivocada, indicando que seria errado fazer algo com ele. Mas eles poderiam fazer o que quisessem com sua filha e com a concubina deste outro homem. Sua mentalidade refletia a crença de que sua vida e virtude valiam mais do que as de sua própria filha e da concubina do outro homem. É crucial garantir que vejamos cada pessoa como alguém que carrega a imagem de Deus, atribuindo a eles um valor inalienável. Isso nos leva a refletir sobre nossas atitudes, especialmente ao consumir conteúdo inadequado online, e a garantir que tratemos os outros com respeito e dignidade. A terceira reflexão que quero destacar neste vídeo é que, à medida que nos afastamos de Deus,
nos tornamos mais vulneráveis a realizar ações que nunca imaginamos. Ao examinarmos o livro de Juízes como um todo, observamos uma nação que gradualmente se desviou de Deus ao longo do tempo. Os capítulos 19 a 21 representam o clímax deste afastamento, revelando até que ponto a nação como um todo havia se afastado de Deus. Esta narrativa serve como um aviso para todos nós. Se não mantivermos uma conexão próxima com Deus, nós se afastaremos e nos encontraremos fazendo coisas que anteriormente pareciam impensáveis. A proximidade com Deus é essencial para evitar cair em tentações e pecados que em um momento anterior não teríamos imaginado cometer. A história continua além do capítulo 19 e, infelizmente, piora no capítulo 20. Uma guerra civil irrompe entre as 11 tribos de Israel e a tribo de Benjamim. Isso ocorre devido ao ato horrendo cometido pela tribo de Benjamim contra um de seus próprios irmãos israelitas. Encorajo você a ler detalhadamente os capítulos 20 e 21. Mas resumindo, uma batalha colossal resulta na perda de milhares de vidas de ambos os lados. No final desta batalha, apenas 600 homens benjamitas sobrevivem. No capítulo 21, as outras 11 tribos começam a sentir compaixão pela tribo de Benjamim, preocupadas com a possibilidade de sua extinção. Os 600 homens benjamitas sobreviventes não têm mulheres de sua tribo para se casar e ter filhos. No entanto, essa compaixão leva a um novo problema, pois agora temem a extinção de uma das 12 tribos de Israel. Esta situação destaca o quarto ensinamento. Toda decisão ruim que tomamos tem consequências inevitáveis que não podemos escolher. Apesar do erro inicial dos benjamitas, a decisão das outras tribos de lutar e matar foi uma escolha que agora resulta em consequências indesejáveis. Os benjamitas também enfrentam as repercussões de suas ações prejudiciais. Toda decisão, seja boa ou ruim, carrega consequências que moldam nosso futuro, e muitas vezes somos compelidos a enfrentar as ramificações de nossas escolhas passadas. Esta narrativa enfatiza a realidade de que podemos escolher nossas ações, mas não podemos escolher as consequências que seguem. A história continua revelando que os israelitas tomam uma nova decisão ruim ao permitir que os benjamitas sequestrassem mulheres durante um festival, justificando essa ação para contornar um juramento anterior que todos fizeram de não dar suas filhas a nenhum dos benjamitas. Isso ilustra como uma má decisão muitas vezes leva a outra, criando uma cascata de consequências inesperadas e, às vezes, desastrosas. Durante este festival, os 200 homens benjamitas roubam e sequestram mulheres enquanto dançam, trazendo-as de volta como esposas. Eu sei que esta é uma história extraordinária e tentei resumi-la rapidamente. No entanto, o ponto principal é este: uma má decisão muitas vezes leva a outra, e uma cascata de más decisões impacta negativamente várias vidas. Ao revisitar esta história, observe quantas pessoas foram afetadas negativamente por uma única decisão errada. Alguns homens benjamitas enfrentaram consequências merecidas, mas a maioria das pessoas de Benjamim não teve envolvimento direto na transgressão original, e mesmo assim, morreu na batalha. O povo de Jabes-Gileade também sofreu perdas e mulheres foram levadas de suas terras, tornando-se vítimas dessas circunstâncias. No entanto, aqui está a quinta e última lição que quero enfatizar. Deus nos concede graça, mesmo em meio às nossas decisões mais destrutivas. O livro de Juízes conclui relatando que os benjamitas, apesar de suas ações, conseguiram reconstruir suas cidades, viver nelas e receber uma nova chance. Cada israelita retornou às suas tribos e famílias, recuperando sua herança.
O último versículo do livro destaca a característica recorrente da época. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo aos seus próprios olhos. Esta frase resume todo o livro de Juízes, enfatizando a ausência de liderança eficaz e as consequências de cada um seguir seu próprio caminho. Portanto, mesmo diante de decisões destrutivas, Deus mostra graça ao permitir que a tribo de Benjamim se reconstrua. No entanto, é essencial entender que, embora haja graça, as decisões ainda têm consequências, muitas vezes imprevisíveis e incontroláveis. Se há algo que você deve tirar deste vídeo, é o entendimento de que cada escolha que fazemos carrega consequências, algumas das quais nem podemos antecipar. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Deus abençoe.